Olá, o vídeo anterior foi sobre ação humana, sobre os meios da ação humana, e esse vídeo é sobre uma outra implicação da ação humana, que é o tempo. Segundo Rothbard, o tempo é um meio onipresente em toda a ação humana, um meio que precisa ser economizado. A ação pode ser visualizada através de uma linha, onde ela começa no ponto A e termina no ponto B. Esse segmento AB, onde a ação acontece, é chamado de período de produção, que vai desde o início da ação até o momento no qual o bem de consumo gerado por essa ação estará disponível. Esse período de produção pode ser dividido entre o período de trabalho, o período onde o indivíduo gasta sua energia de trabalho para produzir um certo bem, e o período de amadurecimento, que é um período de espera até que um certo bem esteja disponível. Durante o período de espera, não é necessário que o indivíduo trabalhe. Um exemplo disso é a agricultura, onde você precisa preparar o solo, precisa plantar, porém você só vai ver o resultado disso às vezes alguns meses depois. Um outro exemplo seria a produção de vinho, onde você precisa deixar o vinho por alguns anos para que ele tenha uma melhor qualidade, e para cada bem de consumo existe um tempo de espera diferente necessário na produção desse bem. Na ação, o indivíduo nunca está preocupado com o passado, ele sempre usa os meios disponíveis no presente para alcançar um fim no futuro. Portanto, não importa a origem dos bens que ele usa, não importa se eles foram produzidos por outros indivíduos ou se eles são bens da natureza, isso não faz diferença para a ação, o indivíduo simplesmente vai usar os bens disponíveis para alcançar seus fins da forma que ele acredita ser a melhor possível. Uma verdade fundamental da ação humana e da economia se chama preferência temporal. A preferência temporal é o fato de que o indivíduo sempre prefere uma certa satisfação no presente do que aquela mesma satisfação no futuro. O tempo se relaciona com a ação humana não apenas pelo período no qual a ação acontece, mas também através do período em que a ação acontece, mas também pelo período no qual o bem de consumo vai satisfazer os fins do indivíduo. Alguns bens de consumo são capazes de satisfazer os fins do indivíduo por um curto período de tempo, e alguns bens de consumo são capazes de satisfazer os fins do indivíduo por um período mais longo. Por exemplo, depois de comer um sanduíche, o indivíduo pode só desejar um novo sanduíche daqui a 4 horas, depois de construir uma casa, ele pode só desejar uma nova casa daqui a 10 anos. Então esse período é o período no qual aquele bem de consumo vai servir aos fins do indivíduo. Todas as outras condições sendo iguais, o indivíduo sempre vai preferir um bem que serve aos seus fins por um período maior do que um bem que serve aos seus fins por um período menor. Porém, se o indivíduo valorizar igualmente o serviço total prestado por 2 bens de consumo, ele vai preferir aquele bem de consumo que tem um período menor de utilidade, porque ele vai oferecer toda a sua utilidade num período menor e, por causa da preferência temporal, ele prefere alcançar aquele fim mais rapidamente do que esperar um período maior para alcançar o mesmo nível de satisfação. Esses conceitos do período de produção e do período de satisfação se aplicam a todas as ações humanas. Existe também uma terceira forma na qual o tempo entra na ação humana, que é o tempo no futuro no qual cada indivíduo planeja satisfazer os seus fins. Alguns indivíduos planejam satisfazer os seus fins apenas hoje ou apenas até amanhã, alguns planejam alguns meses no futuro, alguns planejam até o fim da sua vida e alguns planejam até o que eles estão fazendo para os seus descendentes. Então, indivíduos diferentes planejam por períodos de tempo diferentes no futuro. Então é isso, lembrando que essa série sobre economia está toda na playlist Economia. Inscreva-se no canal, ajude o canal através de doações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.